Um ferreiro, depois de uma longa juventude, cheia de excessos, bagunças, uma vida desregrada, ele decidiu se entregar a Cristo, através de um caminho de conversão e de mudança de vida. E ali ele continuou a sua vida, trabalhando com afinco, praticando a caridade, o amor ao próximo, mas, mesmo assim, por vezes, as coisas não iam bem na sua vida. Até mesmo as dificuldades financeiras, algumas tribulações, dívidas. Uma bela tarde, um amigo chega para o visitar, lá na sua oficina. E ali ele compartilha um pouco das suas lutas, das suas batalhas, das situações difíceis que estava enfrentando. E o amigo, que era meio ateu, ouvindo as dificuldades do amigo ferreiro, disse: realmente, é muito estranho que justamente depois que você resolveu trilhar o caminho de Deus, a sua vida parece que começou a piorar, meu amigo. Olha, não estou querendo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda essa sua crença aí, as coisas não têm melhorado para você. O ferreiro ouviu tudo em silêncio. Ele já havia pensado nisso por muitas vezes, sem entender por que ele passava por aquelas situações. Entretanto, ele não queria deixar o seu amigo ateu sem resposta. E aí então, ele, iluminado pela graça de Deus, deu a explicação que o amigo precisava ouvir. O ferreiro então disse: olha, eu recebo nesta oficina o aço bruto, o aço que ainda não foi trabalhado, e eu preciso transformá-lo em instrumentos, em espadas. Você sabe como isso é feito? O amigo ateu disse: não sei. E aí então ele disse: olha, primeiro eu aqueço essa chapa de aço num calor muito grande, numa temperatura altíssima, insuportável, até que essa chapa de aço fique vermelha. Em seguida, sem piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico vários golpes, até que essa peça adquira a forma que eu desejo. E logo em seguida, eu mergulho ela num balde de água fria. A oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. E eu tenho que repetir esse processo várias vezes, até eu conseguir a espada perfeita. Uma só vez não é suficiente. O ferreiro deu uma pausa e continuou: às vezes, o aço que chega em minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento, esse processo. O calor, as marteladas, a água fria enchem ele de rachaduras. E eu sei que ele jamais se transformará numa boa lâmina de espada. Então eu simplesmente o jogo no monte de ferro velho que você viu lá na entrada da minha ferraria. Enfim, o ferreiro concluiu: da mesma maneira é assim que Deus age na minha vida. Eu sei que o tempo está me colocando no fogo das aflições. Eu tenho aceitado as marteladas que a vida me dá. Às vezes sinto-me tão frio e insensível como aquela água na qual o aço quente tem que ser mergulhado. Mas a única coisa que peço a Deus é: não desista de mim.
Não desista até que consiga me dar a forma que eu preciso ter, a forma que o Senhor espera de mim. Tente da maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me jogue no monte de ferro velho das almas. Por essa o amigo não esperava. Veja, o ferreiro conseguiu compreender as provações e as dificuldades da vida como o processo da forja. Muitas vezes nós cristãos somos forjados, somos provados no fogo, como diz a palavra de Deus. O ouro e a prata, para que sejam testados realmente e purificados, eles precisam passar pelo fogo. E só assim vai ficar e vai restar ali o que é bom, o que é nobre, o que é verdadeiramente valioso. Quantas vezes em nossa vida somos provados neste fogo de uma enfermidade, de uma doença, de uma aflição. Deus que nos forja, como forjou São José, a Virgem Maria, os santos, como forjou São Padre Pio. Este fogo, essa forja, são essas marteladas que Deus vai permitindo que nós passemos para nos purificar e nos amadurecer, e nos tornar fortes, e nos tornar resistentes para aquilo que Deus tem para nós. Santa Teresinha, tão frágil humanamente falando, na sua estrutura física, mas uma gigante na fé, na espiritualidade, na oração. Santa Teresinha, que foi colhida tão jovem, 24 anos, mas Deus a queria no jardim da eternidade, para que esta rosa pudesse trazer alegrias, bênçãos, intercessão para muitos neste mundo. Por isso, para você que também passa pelo calor da provação, às vezes pelo balde de água fria, assim como nessa história, saiba, siga perseverante, não desista e busque em Deus a força que você necessita para enfrentar e vencer todas as situações.